Fala galera, vamos embora falar do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que é uma verdadeira joia na área de controle, tá? Se você tem interesse, intenção em ser auditor de controle externo, o TCE do Rio Grande do Norte pode ser um dos melhores, uma das melhores opções, oportunidades que você pode ter aí na tua vida. Para ser oportunidade, claro, você tem que trabalhar a tua bagagem, porque eu vejo muita gente viajando na maionese, achando que passar em concurso é loteria, aí se inscreve, estuda com resumo aqui, vê uma lei seca ali, faz umas questõezinhas, faz um estudo fofo e quer um resultado extraordinário. Não pode, né? Então, para a gente ter um resultado extraordinário, o nosso esforço tem que ser extraordinário também. Eu sei que todo mundo aí está procurando satisfação, comodidade, facilidade, mas eu insisto em dizer para vocês, não existe isso. Enquanto vocês estiverem procurando esse tipo de produto, vai ter charlatão vendendo e aí vocês vão estar perdendo tempo e dinheiro. E perder tempo é pior que dinheiro, porque dinheiro a gente ganha de novo, o tempo não volta mais não. O tempo que foi, passou. Beleza? Se você não quiser mais perder tempo, inclusive, venha-se embora para a mentoria do Método 4.2. O primeiro link aqui na descrição do vídeo, tem o WhatsApp também. Eu vou te ensinar a estudar do jeito certo, sem pressa, tá? Para fazer a aprovação em tribunais de contas. A média de estudo aí é de 18 a 24 meses para fazer bagagem, para ter competitividade, para você estar na terceira batida de edital ali, como eu sempre vou martelar aqui, tá bom? Se você é um concurseiro faixa branca, nunca bateu um edital, fica tranquilo, não vai correr, não é para estudar de forma soldada, porque a bagagem ela exige repetição, e a gente está falando de edital aqui com 400 assuntos, 500 assuntos, fácil. Beleza? Vamos embora. O objetivo de hoje, falar sobre o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e mostrar para vocês como fazer revisões de forma eficiente. Esqueçam curva do esquecimento, tá? Curva do esquecimento não se aplica. Já mostrei isso aqui um monte de vezes, vou mostrar de novo para vocês, ó, vejam. Ó, vou colocar aqui, ó, curva... Ó, não sou eu que estou dizendo não, tá? Vou colocar aqui, ó, curva do esquecimento. Aí eu vou chegar aqui num artigo da Wikipedia, ou Wikipédia. Vou colocar para vocês aqui, ó, curva do esquecimento. E vou ler para vocês, ó. A curva do esquecimento pressupõe o declínio da retenção da memória com o tempo. Essa curva, parará, parará, parará. Foi essa curvinha aqui que fez a galera entrar naquele negócio de 24/7/30. Só que vamos para a história aqui, ó. Que é muito, muito legal você pegar isso aqui e aplicar no mundo dos concursos públicos. Mas bora aqui, ó. A história, ó. De 1880 a 1885. Eu nasci em 1985. Então o cara finalizou isso 100 anos antes de eu nascer, né? Conduziu um estudo limitado e incompleto sobre si mesmo, ou seja, foi só ele. E publicou sua hipótese, tá? Enfim, como é que ele fez? Ele estudou a memorização de sílabas sem sentido, do tipo W, I, D, Z, O, F e tal. Eu lendo isso aqui, eu falei, não é possível. Aí fui pegar e fui atrás. Podem ir atrás no Google aí, coloque esse nome aqui, ó, tá? Ou você coloque esse aqui, nome em inglês, que aí vocês vão achar o documento em inglês. Leiam. Aí vocês vão ver o que é que tá escrito lá. O que é que aconteceu? Ele passou 6 anos para decorar 2.000 sílabas. Vejam, isso aqui não é sobre estudo. E o objetivo dele não era aprender para aplicar em questões objetivas. Era decorar sílabas sem sentido. E aqui ó, ele investigou a taxa de esquecimento, mas não o efeito da repetição periódica. Vejam, quando eu falo aqui, olha só, Aristóteles, que nasceu um pouco antes do Hermann Wiggals, nasceu em 350 antes de Cristo, né? Vou voltar para mim aqui. Ele falava que a frequência precede a excelência e que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então, para ficar excelente, eu tenho que repetir. Repetir o quê? O estudo, pô. Não é ficar decorando. Porque no caso aqui ele não estudava, ele via WD, BOF. Ele só via, ele não estudava. Não existe uma relação de conhecimento entrelaçada, interdisciplinar como a gente tem hoje. Transversal, como a galera gosta de falar, né? E outra coisa, o cara tava decorando sílaba. Aqui a gente tem que estudar português, AFO, raciocínio lógico, estatística, misturar com economia, direito constitucional. Enfim. Graças a Deus, hoje, né, quando eu comecei, na época que eu estava no Estratégia, em 2018, 2019, passei 2 anos no Estratégia, só se falava nisso.
Hoje em dia eu quase não vejo, mas eu ainda bato na tecla porque tem gente que ainda tem esse, né, tá com esse vício aí. Inclusive essas mentorias que usam plataformas, né, elas todas usam isso, tá? Aí você tá entrando na barca furada, mas eu tô avisando, né? Tá entrando porque quer. Quer ganhar tempo, quer pagar barato, e aí o barato sai caro, né? Mas vamos embora. Então a gente tem expectativa aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por quê? Porque ele tá na Peloa. Então a Peloa do Rio Grande do Norte tá lá prevendo o concurso, né? Concurso para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Tá? O último concurso foi em 2015, né? Que aí ofereceu 2 vagas para auditor, né? Mas foi chamado bem mais, né? E houve um tempo desse a alteração da nomenclatura do cargo, tá? O inspetor de controle externo passou a ser chamado de auditor de controle externo. E o auditor passou a ser chamado de conselheiro substituto. Isso é normal, tá, gente? Isso é o que mais acontece. O auditor, quando tinha só auditor, mas era o substituto conselheiro, ele fazia com que os auditores de controle externo tivessem que ser chamados de inspetor, analista, agente. O Tribunal de Contas de São Paulo chamava os seus auditores de controle externo de agentes, tá? O Tribunal de Contas da União, até 2005, eu acho, 2005 ou 2007, chamava os auditores de controle externo de analistas de controle externo. Então, é normal isso aqui, essa alteração, tá bom? Mas vamos lá. Então, o TCRN previsto, tá? Até R$ 28.000 o salário lá. Lembrando que Tribunal de Contas é muito top, porque você sabe que você vai ganhar teto, né? Enfim. Atualmente, no TCRN, há 18 cargos, né? Desculpem aí, tá alinhado aqui, não era para estar, mas enfim. Sendo um para procurador do Ministério Público, do Ministério Público do Tribunal, junto ao TC, 8 para técnico de controle externo, 4 para consultor jurídico, 4 para auditor de controle externo e 1 para médico. Então, podemos ter um grande concurso, né? Enfim. O substituto de conselheiro não vai ter nesse concurso, mas a gente vai ter bastante vagas aí. No último concurso, né, para o cargo de auditor, foi exigido diploma de administração, ciências contábeis e atuariais, ciências econômicas, ciências jurídicas, né, ou ciências jurídicas fornecido pelo instituição superior reconhecida pelo MEC. E a carga horária é de 30 horas semanais. 30 horas semanais. Muito bom, tá? Atribuições. Então, auditores do TCRN têm a função de integrar a Câmara e presidir a instrução de processo, sejam distribuídos, relatando e propondo decisão a ser votado pela Câmara, né, que estiver designado. Opa, desculpa. Isso aqui desconsidera aí, tá, gente? Isso aqui é a atribuição do auditor, que é o substituto de conselheiro, não do auditor de controle externo, tá bom? Foi um erro aqui do estagiário. A gente falou agorinha que teve a alteração da nomenclatura, né? E acabou que ficou aqui a remuneração do substituto de conselheiro, tá? O auditor de controle externo, ele tem a função de fazer auditoria, inspeção, com a finalidade de verificar a conformidade, tá, do gasto público quanto à legitimidade, economicidade, beleza? Legalidade. Mas vamos lá. Remunerações no Tribunal de Contas do RN. Vou colocar todos aqui, ó. O conselheiro substituto, né, que é o antigo auditor, o vencimento base é de R$ 28.947. Já para o cargo de auditor, tá, que é o antigo inspetor, a remuneração conforme o último edital era R$ 2.050 de vencimento básico inicial, R$ 2.050 de gratificação especial de nível médio e R$ 4.000 de produtividade, dava R$ 8.000. A gente está falando de um edital de 2015, 11 anos atrás, tá? Então, guardem aí as devidas atualizações. Hoje, o que a gente tem para auditor aqui, ó, a gente tem salários lá para auditor bruto de 23, 42, 32, tá vendo? Excelentes remunerações. Líquidas, ó, 14, 25, 22. Para conselheiro, substituto lá, ó, 56, 60, enfim, 41, a remuneração líquida. No último edital, a gente teve, ó, foi o Sebrasp, 2 vagas para auditor,
9 para assessor e 7 para inspetor, que esse aqui é o nosso auditor de controle externo, tá? As fases para o auditor, que é o substituto de conselheiro, a gente teve prova objetiva, escrita, oral e avaliação de títulos, tá? A prova objetiva constituída de 200 questões, né? Versando sobre constitucional, administrativo, financeiro, tributário, civil, processual civil e empresarial, certo? Lembrando que era uma prova organizada pelo SEBRASP, e direito previdenciário, penal, economia do setor público, redação e da regulação, desculpa, administração pública, AFO, contabilidade pública e língua portuguesa, tá? Enfim, no último concurso foram nomeados aqui, ó. Foram nomeados, ó, 68 candidatos, sendo 22 assessor técnico, 34 inspetores de controle externo, tá? 7 inspetores de controle externo de engenharia civil, 5 inspetores de controle externo de TI e só, né? Isso, e só. Beleza? Professor, eu estou começando agora a estudar para a área de controle. Quais são as disciplinas que eu tenho que colocar na minha mochila, né? Português, TI, estatística, raciocínio lógico, tá? Administração pública, economia e finanças, aí vem direito administrativo, direito constitucional, direito financeiro, tá? Que está misturado com AFO, às vezes com finanças públicas, o pessoal faz uma confusão danada, tá? Contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade de custos, tá? Que são muito importantes também. Então, são essas matérias, e aí um detalhe ou outro a gente vai pegando na área de acordo com os editais que estão sendo publicados. Lembrando que não vai variar tanto, né? A variação é baixa, tá? Lembrando também que quem faz concurso para a área de controle também consegue fazer prova para a área fiscal. Dá para conciliar, se você tiver bem das pernas, tá? Ó, só colocando um quadrinho aqui, ó. Vejam aqui, ó. TCE de São Paulo, CGU, TCE do Maranhão, CGM São Paulo, TCE-RN. Área de controle. Vamos pegar um TCE aqui, ó. TCE-RJ. TCE São Paulo, ó. Português, raciocínio lógico, informática, né, que seria TI, constitucional administrativo, civil, penal, auditoria, contabilidade geral, administração pública, contabilidade pública, tá? Vamos pegar aqui CGU, ó. Língua portuguesa, língua inglesa, administração pública, constitucional administrativo, AFO, auditoria, né? Isso aqui é técnicas de controle, contabilidade pública, políticas públicas e finanças públicas, né? Então, está dentro daquilo que eu falei. Alguns concursos de tribunal de contas, eles pedem civil, empresarial e penal. Quando eu era concurseiro, eu conciliava área fiscal e tribunal de contas, porque eu pegava todas essas matérias aqui que eram da área fiscal, colocava um pouco a mais aqui e já deu um edital da Cefaz Pernambuco, Cefaz São Paulo. Eu estudava 22 matérias na época, batendo o edital com o método 4.2, certo? Com o método 4.2. Ó, coloca isso aqui como núcleo duro da área de controle, ó. Tá vendo? Parte com essas 10 matérias aí, tá? Que você vai ser feliz. E eu fazia o estudo sempre com o método 4.2. São 4 dias estudando a teoria, 2 dias fazendo a revisão. Tem que revisar toda a meta, não pode deixar de revisar. Por que eu tenho que revisar? Porque a revisão é um teste de aprendizagem mais reforço, entendeu? Claro que eu não vou fazer 24, 7 e 30, tá? 24, 7 e 30 é para acabar. Você vai fazer o método 4.2. São 4 dias de teoria. Olha como é o 4.2, ó. 4 dias de teoria, 2 dias de revisão. Então, imagine, a gente vai trabalhar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que eu estou propondo para você é, pega quantas horas você vai estudar por dia? Coloca nos comentários aí. 4 horas e meia? Em 4 horas e meia dá para você estudar 3 tempos de 90 minutos. Faça 2 grupos. Aí você consegue estudar o grupo A e o grupo B.
Então, você vai estudar 6 matérias ao mesmo tempo. Ó. A, B, A, B. Os 4 primeiros dias, teoria. Nesses 4 primeiros dias, não veja mapa mental, não faça grifo, resumo nem nada. Só PDF e videoaula. PDF e videoaula. Certo? PDF, a regra, videoaula é exceção. Não é para ser sempre os dois, não. E nos dias de revisão, antes de revisar, você vai fazer questões de teste e revisar só o que errou. Então, imagina aqui que aqui é revisão de A, aqui é revisão de B. Ou seja, eu vou revisar o que eu vi aqui nos 2 dias de teoria. Se aqui eu vi crase, por exemplo, e aqui eu vi concordância nominal em língua portuguesa, porque eu coloquei no grupo A um tempo de 90 minutos para a língua portuguesa, aqui eu vou lá no site, faço o teste, 15 de cada. Testo antes porque essa analogia dos pregos é a seguinte, dentro da do método 4.2, você revisa no 5º e 6º dia da meta para testar se o estudo feito nos dias de teoria foi adequado. Ou seja, eu balancei o prego, se ele estiver fixado é porque eu acertei. Então eu não preciso revisar. Se ele estiver mole, aí eu tenho que dar umas marteladas a mais. Essa martelada eu dou na revisão. Então a revisão é um tipo de reforço, uma espécie de reforço. Revisar, gente, significa ver de novo. Por isso que eu não vou fazer grifo, mapa mental, flashcard, resumo, não. Eu vou testar e, se for o caso, eu volto no próprio material. E eu vou fazendo isso em todos os assuntos. Em todos os assuntos, certo? Vejam, muita gente tem dificuldade porque não sabe por onde revisar. Grifo, já falei, ó, dispensável, anotação dispensável, resumo, mapa dispensável. Por quê? Porque eu vou testar em questões aqui, como eu mostrei para vocês, e eu posso fazer uma revisão no próprio comentário da questão, por exemplo, tá? As questões são ponto de partida. Aí elas vão indicar quais pregos estão balançando e eu vou bater um pouco mais. Aí eu vou no PDF, na videoaula ou no próprio comentário da questão, tá? Isso eu estou falando em termos de revisão sistemática, que é o feijão com arroz, é o que você tem que fazer ao longo do estudo. 4.2, 2 dias de revisão. Só que você não vai passar 2 dias de revisão só revisando não, tá? Dentro do método, 50% do tempo é teoria, 42% do tempo é questões e só 8% do tempo vai ser revisão. Não são 2 dias revisando grifo, não. São 2 dias que eu testo, então vai ter muito mais questões. O meu aluno na mentoria, eu explico para ele, é como se ele fizesse toda semana 2 simulados. 2 simulados, no dia do grupo A e do grupo B, em relação ao que viu na semana, tá? Revisando sempre a partir das questões, procurando ter mais atenção realmente àquilo que interessa, que é aquilo que eu errei. Eu vou reforçar aquilo que eu errei, tá? Até tinha colocado aqui, ó, para ficar mais bonitinho, mas só para repetir para vocês, ó. Grupo A, grupo B, grupo A, grupo B. Segunda, terça, quarta, quinta. Isso aqui é o dia de quê? Teoria. Aqui vocês vão andar no conteúdo programático. Revisa A, revisa B. Reviso o que eu vi na segunda e quarta, na sexta-feira. E no sábado eu reviso o que eu vi na quinta e na terça. Sempre assim. As revisões, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer as revisões a partir de quê? Das questões de teste. Então, preste atenção, em cada assunto do edital você estuda, faz questões de fixação, depois testa e revisa o que errou. E assim a gente vai correndo rumo à criação de bagagem, tá? Criar bagagem para ter mais competitividade. Quem quiser aprender a estudar do jeito certo, quem quiser ser acompanhado por mim, venha-se embora para a mentoria, método 4.2. Vou te ensinar a estudar do jeito certo, você vai economizar seu tempo e vai tornar a sua aprovação inevitável, beleza? Características da mentoria. Eu não vendo sapato de número só, então vocês vão aprender aqui a estudar do jeito que eu estudei na época que eu era concurseiro, certo? Fazendo o estudo, buscando a máxima performance, alta performance. Eu não vou fazer nada de grupo porque a gente vai estar submetido a um teste onde só alguns vão passar. E não pode ser, eu não posso ser tratado como massa. Por isso que eu não concordo com mentorias em grupo, mentorias de plataforma. Porque você está sendo tratado como massa. Como é que você vai despontar da teoria dos demais e entrar nas vagas se você está fazendo o que todo mundo faz, né? Enfim, por isso que eu digo, eu não vendo sapato
de um número só. Imagina você chegar na loja, eu quero 38, só tem 35. Aí, como é que faz? Só vende um número, né? Você pode escolher outros treinadores, tá? Foco no resultado e a gente vai trabalhar a autonomia e o autodidatismo, sempre se responsabilizando por aquilo que acontece de bom ou de ruim na preparação. Os interessados vão entrar em contato aqui, ó, 998387454, beleza? Quem tiver gostado, dá um joinha, compartilha e vamos finalizar aqui com o nosso mantra, né? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Essa aqui é o que a gente vai levar para a nossa vida aí, quando a gente estiver falando sobre concurso público, porque se eu estiver fazendo o meu, né, um pouquinho que eu posso, 3 horas por dia, mas com constância eu vou conseguir a aprovação que eu quiser. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.